Oi pessoal, tudo bem? Vou comentar o programa que faz a integração numérica pela técnica do trapézio adaptativo. Esse é um programa mais sofisticado, né? Como você viu, é um programa que ele precisa fazer um intervalo de integração adaptativo ao longo da técnica de integração numérica, se adaptando à função que ele está integrando. Então, ao invés de usar intervalos de tamanho fixo, como esse aqui, ele vai adaptar, né, para que nas regiões onde o erro de integração numérica esteja grande, ele diminua o erro à medida que, para conseguir alcançar a precisão, a tolerância que o usuário pede, né? Então a técnica consiste em ir fazendo a integral, divide o intervalo de integração num certo número inicial de intervalos de integração, né? De subintervalos de integração, estima o erro, e aonde nesses subintervalos o erro estiver maior do que um certo limitante, ele divide de novo aqueles subintervalos em mais subintervalos, vai repetir essa operação até que o erro fique dentro do limitante, dentro da tolerância que o usuário pediu. Então, para isso, ele vai fazer essa divisão inicial em n subintervalos, depois vai colocar numa lista, para cada subintervalo vai verificando essa questão do erro e fazendo a conta. Na biblioteca, né, de integração numérica que eu passei para vocês, ele está dentro da nossa biblioteca integração, numa função chamada trapézio adaptativo. E essa função, como exemplo, um programa de exemplo, eu criei aquela função que está mostrada aqui mesmo no nosso slide, tá? Ela está implementada aqui, é um polinômio vezes um seno e uma exponencial, então dá esse caráter, né, de oscilação amortecida que vocês estão vendo aqui, né? Bem difícil de calcular a integral desse tipo de função com boa precisão. Então está implementada aqui. Como eu tenho a expressão analítica dela, eu calculei o valor exato da integral para a gente também poder comparar, o que sempre é muito bom, né? E aí a gente vai fazer a integral numérica, né, pelo trapézio adaptativo, chamando a função, passo a função que eu quero integrar, intervalo de integração, e aqui não é mais um grau de polinômio interpolador, nada disso, mas é o número inicial de intervalos que eu vou mostrar. É bom que você coloque um número suficientemente grande que eu consiga caracterizar a função. Então essa função oscila aqui. Se eu colocar 2 intervalos, vai ficar meio estranho. Aqui o algoritmo pode dar problema no começo, tá? É bom que a divisão pegue essas oscilações da função. Claro que eu não vou conseguir nenhum resultado bom de integração desse jeito aqui, eu vou precisar de uma amostragem mais fina, mas pelo menos eu já consigo ver que a função está oscilando aqui, enquanto aqui oscila pouco. Então é bom que você coloque um número que capte essa característica, tá? Você pode fazer tentativa e erros ali para ir se acostumando com o algoritmo. Você vai ver que se for pouco, ela pode se perder, o algoritmo pode não funcionar. Se for muito, ele pode não funcionar porque ele vai estimar errado o erro da integração, tá? Se forem muitas, você vai gastar muito tempo fazendo o cálculo da integral, né? Digamos, aqui ó, a gente atingiu a precisão com essa amostragem. Digamos que alguém tenha colocado uma amostragem muito mais fina que isso. Então ele ia convergir no primeiro passo e você ia ter feito muita conta desnecessária, você ia ter atingido um erro muito menor que a tolerância que o usuário pediu. Esse compromisso entre pouco e muito é um tanto subjetivo, tá? É preciso você praticar um pouco para ir pegando um pouco o feeling aí, digamos, disso, tá? Então eu coloquei aqui 10 intervalos inicialmente e chamo a função e passo agora a tolerância. Ele vai integrar até atingir aquela tolerância. Então ele vai melhorando a malha de integração até atingir a tolerância. Esse é um dos aspectos centrais desses algoritmos de intervalo adaptativo, que são muito importantes, uma classe muito importante dos algoritmos de integração numérica. Então a gente fez a integral aqui. Aqui é só para comparar os resultados. E uma coisa diferente nesse momento é que eu estou fazendo o gráfico. Claro que o usuário que vai calcular a integral não precisa de nada disso, né? O usuário só vai precisar desse comando aqui, que é calcular a integral. Tá? Então ele vai definir a função e vai calcular a integral. Não vai precisar saber o valor exato e muito menos querer fazer gráfico, né? Mas eu estou fazendo o gráfico para poder ilustrar, fica mais fácil de você ver como o algoritmo funciona, tá bom? Mas se tiver complicado, concentra nisso e na definição da função, que é o essencial. Daí a função que calcula a integral pelo trapézio adaptativo, ela tem um detalhezinho que ela retorna uma coisa a mais, que é a amostragem.
E isso eu estou retornando apenas para poder fazer o gráfico. Se você não está interessado em fazer o gráfico, isso aqui é desnecessário também, tá? Você pode tirar da função lá, ou pode simplesmente pegar essa variável e ignorar. Mas como ela está retornando os intervalos usados, você precisa pegar. A menos que você venha aqui e arranque fora, delete essa parte, ele só vai retornar o valor da integral, tá bom? Então, como é que funciona essa técnica aqui, né? Recebe a função, intervalo, número inicial de amostragem, tolerância que quer atingir. Ótimo. Ele vai verificar os parâmetros, como a gente sempre faz. Depois ele vai calcular um parâmetro que é o erro a cada subintervalo, que é um critério, né, que a gente tem aqui no nosso algoritmo, né? Então, a cada subintervalo ele vai ver se esse erro aqui, né, tá dentro da margem para poder atingir o erro global no programa que o usuário pediu. Eu vou, como eu disse, criar uma lista inicial onde eu vou guardar os intervalos. Então eu guardo os intervalos e eu guardo a função amostrada também para aproveitar, porque pode ser caro computacionalmente ficar mostrando a função nos pontos do intervalo. E eu preciso várias vezes usar ela. Então eu vou guardar os valores também da função aqui. Eu uso um pouco mais de memória, mas economizo no processamento de ficar chamando a função várias vezes. E então eu armazeno essa informação. Agora, para cada um dos intervalos dessa minha lista aqui, né, a gente vai ver se aquela amostragem é boa ou não. Então, primeiro eu tiro aquele intervalo da lista, da pilha, porque ou eu vou precisar dividir mais, ou já está bom. Então eu vou tirar da pilha. De qualquer maneira, porque ou vai retornar para a pilha com uma amostragem maior, ou simplesmente nunca mais volta para a pilha, porque está boa a amostragem e a integral já vai ser contabilizada na integral geral ali, né? Então, daí depois disso eu vou calcular as duas integrais com uma precisão maior e menor, como eu expliquei na aula teórica para vocês, aplicando a regra do trapézio aqui para os dois casos, tá? Estimo o erro, se for para imprimir na tela, eu vou imprimindo os resultados aqui na tela, né? Se o erro estiver bom, beleza. Então, só salvo o intervalo aqui para poder fazer o gráfico, como eu disse para vocês, mas não é essencial isso no programa, tá? O essencial está aqui. Se eu tiver atingido o erro, eu guardo o valor aquela parte da integral, né? Aquela contribuição à integral, eu guardo na variável de integral, que é o total. Caso não esteja bom, eu vou subdividir melhor o intervalo. Então eu vou retornar para a pilha, não o intervalo original, mas 2 novos subintervalos. Então eu divido pela metade o subintervalo. Podia dividir em mais pontos? Podia dividir em mais pontos, mas pode ser que você esteja sobreamostrando e calculando de novo, como eu disse para vocês, desnecessariamente o valor da função, né? Calculando desnecessariamente a função em mais pontos. Isso tem mais custo computacional. Então, vamos só dividir pela metade, na mesma lógica que era a bissecção. Vamos dividir na metade, aos poucos a gente chega lá, tá bom? Aí imprimo na tela se eu estou pedindo para imprimir tudo. E o que vai acontecer é o seguinte: enquanto eu não tiver esvaziado a pilha, ele vai ficar dando laço aqui, até que todos os subintervalos tenham atingido o critério de erro. Então, enquanto não atingir, ele vai ficar dividindo. Então, essencialmente, o algoritmo é simples, né? A questão era só estruturar essa lógica da pilha para poder funcionar. Vamos rodar o programa aqui para vocês verem. A saída dele no terminal é um pouco complexa, porque eu estou retornando aqui, ó, todos os intervalos e os valores encontrados, tá? Pode ser mais interessante, mais interessante a gente olhar o gráfico, por isso que eu estou fazendo um programa mais complicado, tá? Que retorna o gráfico. E esse é o gráfico do programa, tá? Então ele tem todas as subdivisões aqui. Se você notar no programa, eu deixei comentado uma outra função, que é a outra função que também está na aula, está passo a passo, que é a raiz. Então é essa função aqui, olha, para calcular essa integral, está aqui. Você pode rodar o programa e testar você mesmo para ver essa divisão dos intervalos, e esse gráfico aqui vai ser gerado aqui para você poder comparar, tá bom? Como é um programinha um pouco mais sofisticado, eu fiz dessa maneira para você poder fazer todas as comparações aí desse programa, que é um algoritmo muito importante de integração numérica adaptativa. Um abraço.